Bom dia a todos vocês, Moadim Lesimcha Chag Sameach, feliz Sukkot, e que a alegria de Sukkot se estenda, se Deus quiser, pelo ano todo, trazendo só bênçãos, felicidade, boas notícias, sucesso, tudo aquilo que nós precisamos de bom e positivo, que a festa de Sukkot tem esse poder extraordinário de atrair e desencadear, que isso se concretize na nossa vida de forma prática, de forma palpável, tangível, que a gente possa estender essa celebração durante o ano todo. Nós estamos falando sobre o significado místico de Shmini Atzeret, que vai ser comemorado nesta sexta-feira ao anoitecer, se Deus quiser. Como explicamos que em Israel, Shmini Atzeret e Simchat Torah são comemorados em apenas um dia, enquanto que na diáspora, como todos os outros dias de Yom Tov, a comemoração é redobrada, ela se estende por 2 dias, por 48 horas, isso vai envolver todo o nosso próximo fim de semana, quando nós celebraremos na sexta-feira à noite e no sábado Shmini Atzeret, no sábado à noite e domingo Simchat Torah, e aqui o conceito de Shmini Atzeret, ele abrange dentro de si, ele engloba tanto a data de Shmini Atzeret, que consta explicitamente na Torá, como a data ou a celebração de Simchat Torah, que foi incluída posteriormente dentro do conceito de Shmini Atzeret. Então, ele vai nos dar aqui mais uma explicação, vai nos aprofundar dentro da temática de Shmini Atzeret, baseando-se na Haftarah, que nós lemos. Haftarah é o trecho dos profetas. Todos os dias de festividades nós temos uma leitura da Torá, assim como no Shabat, e da mesma forma que no Shabat, ao término da leitura da Torá, nós temos uma leitura da Haftarah, nós lemos um trecho dos profetas que corresponde ao tema, ao conteúdo da Parashá que foi lida ou da data que estamos celebrando. Então, também em Shmini Atzeret nós temos a leitura de uma Haftarah que é extraída do livro dos Reis 1, capítulo 8, e vai, versículo 69 em diante, etc. A Haftarah que nós lemos nessa data, ela está associada a uma celebração única que aconteceu na nossa história, por ocasião da inauguração do primeiro Beit HaMikdash, inauguração do primeiro templo sagrado, que foi construído pelo rei Salomão. E quando o templo foi concluído, depois de muito trabalho, de meses, anos de trabalho, quando ele termina de ser erguido, é feita uma grande festividade, uma grande celebração, comemorando a inauguração do templo. Esse é o contexto de onde é retirada a Haftarah, aquela passagem dos profetas que nós lemos em Shmini Atzeret, como nós vamos ver a seguir, ela tem muito a nos ensinar sobre o significado e efeito místico da data de Shmini Atzeret sobre todos nós. Então, ele vai nos explicar também aqui um conceito que nós já mencionamos de passagem, talvez rapidamente, nos nossos encontros anteriores. Nós já falamos que Sukkot é Zman Simchateinu, é período da nossa alegria, período máximo da nossa alegria. Uma ordem bíblica dupla e redobrada de estar alegre e feliz na festa de Sukkot. Isto é extensivo à festa de Shmini Atzeret, porque na realidade existe uma regra no judaísmo, Ma'alim Bakodesh Be'en Moridin, que em todos os assuntos de Kedushá, de santidade, nós sempre acrescentamos e nunca diminuímos. Uma pessoa costuma dar uma tzedakah, uma caridade, um valor X, então depois, ou ano seguinte, etc., que acrescente sempre algo mais. Em geral, em assuntos de santidade, nós sempre aumentamos, acrescentamos e não voltamos para trás, não diminuímos. Já que nós temos a mitzvah de nos alegrarmos, isso é um comando bíblico, a mitzvah da Torá de se alegrar, em especial na festa de Sukkot.
uma vez que a festa de Shmini Atzeret vem depois de Sukkot, logo em seguida, na sequência imediata. Por isso é chamado de Shmini, oitavo dia, como comentamos ontem, porque ele chega após a celebração de uma semana completa da festa de Sukkot. Então, no oitavo dia, também, de fato, na nossa reza, nós continuamos chamando Shmini Atzeret, nós substituímos na liturgia, não vamos dizer Beyom Chag HaSukkot Hazeh, vamos dizer Beyom Shmini Atzeret HaChag Hazeh. Sexta-noite, sábado e domingo, nós vamos nos referir à data como a data de Shmini Atzeret, mas a gente continua dizendo que é Zman Simchatei, no período da nossa alegria. Então, essa alegria que está num crescente, que já veio depois dos 7 dias de Sukkot. E como nós comentamos ontem, que de fato a alegria presente em Shmini Atzeret e Simchat Torah, principalmente nos momentos das Akafot, nos momentos que nós circundamos a mesa de leitura da Torá, cantando e dançando com o Sefer Torah, essa alegria, por mais elevada que é a alegria de Sukkot, mas na realidade a alegria de Shmini Atzeret e Simchat Torah é uma alegria muito mais forte, muito maior e intensa. De qualquer maneira, ele vai nos explicar agora como essa alegria que os Yehudim têm da proximidade com Deus, que se expressa nessas festividades, que ela é, de certa forma, exemplo de uma dança. Uma dança que se faz em roda, etc., não é? A roda de dança. E nessa dança, nessa roda de dança, existe um movimento. Nesse movimento, nós vamos para frente e nós voltamos para trás. Vamos para frente e voltamos atrás. E assim vamos circundando. Não é? Essa é uma coreografia da dança em círculo, em roda, que as pessoas se aproximam e depois voltam e se afastam. Voltam e se aproximam, tornam a se afastar. Não é? Que assim funciona a dança, e nós já falamos um pouco sobre isso. Vamos ver novamente com mais detalhes o significado disso, o que isso nos ensina. Então, primeiro ele nos traz o início da Haftarah, da leitura do profeta, que é feita em Shmini Atzeret, nos dizendo que depois de uma semana intensa de festividades promovida pelo rei Salomão pela inauguração do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado que tivemos há cerca de 2000. O segundo templo ele foi erguido há cerca de 2.500 anos atrás, portanto ele foi destruído há quase 2.000 anos atrás, e ele durou 420 anos, se somarmos 70 anos que estivemos no exílio na Babilônia e depois sob o Império Persa, etc., isso dá como 500 anos. Portanto, o primeiro Beit HaMikdash, que durou 410 anos, a gente pode dizer que ele foi erguido há cerca de 3.000 anos atrás, 3.100 anos atrás. Então, houve uma celebração muito grande, muito intensa, uma grande festa que durou uma semana inteira. Ele nos diz, em seguida, Bayom HaShmini, no oitavo dia, e literalmente a associação com Shmini Atzeret, com o oitavo dia que vem após Sukkot, é em função desse versículo, dessa passagem, que aqui também o versículo evoca o oitavo dia. Mas nós vamos ver que não é só uma correlação de 8 com 8, oitavo com oitavo, tem algo mais profundo por trás de tudo isso. Mas de qualquer forma, voltando a Haftarah, a leitura dos profetas, no oitavo dia após a festa, o rei Salomão, Shalach et ha'am, ele enviou o povo. Até a festa terminou, voltem para casa, não é? Levem as lembrancinhas para casa, os brindes, etc. Mas agora terminou a festa, é chegado o momento de retornar para casa, cada um para o seu devido lugar. Então, isso que fala o versículo, no oitavo dia, Shalach et ha'am, ele enviou o povo, Vaivarchu et hamelech. Porém, o povo, antes de ir embora se despedindo do rei, agradecido e honrado e orgulhoso pelo templo que foi erguido, etc., eles abençoam o rei ao se despedirem, Vayelchu le'aholeihem, e eles retornam para suas tendas, para suas moradas, Smechim vetuvei lev, alegres, felizes e com o coração pleno. Sim, nos diz o versículo. Então, como nós falamos, esse versículo é lido em Shmini Atzeret, porque nessa Haftarah nós falamos Vayhi kechalot Shlomo, o que aconteceu quando Shlomo Amelech, o rei Salomão, concluiu a obra do templo,
a obra maravilhosa, inclusive, do Beit HaMikdash. Então, a associação com Shmini Atzeret, o que tem a ver a inauguração do Beit HaMikdash com a data de Shmini Atzeret? Literalmente, essa associação aqui está relacionada ao Bayom HaShmini, ao que nos conta o versículo, que no 8º dia ele enviou, dispensou, despediu-se do povo. Fez essa grande festa ao término da obra, Shivat Yamim, 7 dias de festividade de inauguração, e depois se repetiu mais 7 dias, porque essa inauguração do templo ocorreu antes da festa de Sukkot. Terminada a festa dos 7 dias de inauguração, iniciou-se justamente a celebração de Sukkot. Sukkot, biblicamente, dura 7 dias. Então, houveram aqui mais 7 dias de Sukkot, 7 dias de inauguração do Beit HaMikdash de festa, e outros 7 dias de Sukkot, no total 14 dias de festividade. E no 8º dia, depois dos 7 dias de Sukkot, ou seja, que isso corresponde, lá não era só o 8º dia das festividades, mas também era Shmini Atzeret, porque lá, depois da inauguração, eles ficaram em Jerusalém celebrando a festa de Sukkot. Bayom HaShmini, no 8º dia, Shalach et Ha'am, ele dispensou o povo, Vayvarchu et HaMelech, e eles abençoam o rei, e partem alegres e felizes, al kol hatová asher asa Hashem le David avdo le Israel amo. E eles saem felizes, voltam para suas casas, agradecidos a Deus por todo o bem que ele fez para com seu servo, o rei David. O rei Salomão era filho do rei David. Na verdade, o rei David, ele queria ele próprio já construir e erguer o Beit HaMikdash. Mas Deus disse a ele, David, como você foi um rei combatente, você foi combativo, enfim, você esteve envolvido em muitas guerras, há muito sangue nas tuas mãos, guerras legítimas, mas no final ele era um guerreiro, então ele diz, não é apropriado, o Beit HaMikdash, o templo sagrado, é um lugar de paz, paz para o povo, paz para as pessoas, paz para as nações, então não combina muito, não é adequado que você construa. David HaMelech fez os preparativos, ele recebe de Deus a indicação da escolha do lugar, ele adquire o lugar e ele faz os preparativos prévios para preparar o terreno para construir o templo, mas efetivamente quem constrói o templo, Deus já alerta ele, quem vai construir é o seu filho, o rei Salomão, que vai sucedê-lo. Mas o povo estava agradecido porque o desejo do rei David finalmente aqui foi cumprido e concretizado, portanto eles estavam gratos por toda a bondade que Deus fez com o seu servo David e para com todo o povo de Israel. Então ele nos diz, no sentido literal, a gente podia achar que esse versículo nada tem a ver ou nada nos acrescenta e nos transmite em relação a Shmini Atzeret. A gente podia dizer que esse versículo está mais associado a esse evento pontual, esse evento único que aconteceu de inauguração do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado, Shechagegu Israel Ot HaShana, que foi celebrado naquele ano pelos judeus. Vasher Biglalá Nikhalu Israel El HaMelech Shlomo. E por esse motivo, os judeus se reuniram todos em Jerusalém em torno do rei Salomão para essa celebração. Ela, Shedavar Zeirá Bepoal Beyom Shmini Atzeret. Apenas a gente podia dizer, calhou aqui que depois dos 7 dias de festas da inauguração, logo veio a festa de Sukkot, permaneceram em Jerusalém por mais 7 dias, e no término desses 7 dias, que é justamente Shmini Atzeret, foi quando o rei Salomão se despediu de todo o povo, mandando eles voltarem para casa, não é? Chega de festa, já 2 semanas de festas, agora é chegado o momento de voltar para casa. Então, aparentemente, não sei se é uma coincidência ou calhou de ser Shmini Atzeret, e por isso é incorporado esse texto na Haftarah, na leitura dos profetas que fazemos nessa data. Porém, Rav Shneur Zalman, que sempre nos mostra o lado mais místico e profundo que há por trás de todas as mitzvot, de todos os versículos na Torá, dos preceitos, etc., explicação mais profunda, ele nos fala, o Piprim Yutanyanim, existe uma relação, e uma relação profunda entre o conteúdo desse versículo, dessa passagem, e o conteúdo da festa de celebração de Shmini Atzeret. Isso que vai nos explicar a seguir.
E aqui ele nos esclarece algo muito importante. Hinei bishmini atzeret mekablim kol Israel shefa anhagatam betoratam vavodatam al kol hashana. Começa a nos explicar o que é a essência da data de Shmini Atzeret. Shmini Atzeret é uma data tão especial. Nessa data, todo Israel recebe e capta o fluxo divino, aquilo que vai influenciar, que vai iluminar todo o nosso comportamento espiritual no campo do estudo da Torá, no campo de prática das mitzvot, o nosso serviço espiritual de autoaprimoramento, aprimoramento do caráter, etc. Isso tudo é obtido, é recebido por nós na data de Shmini Atzeret para o ano todo. Ou seja, em Shmini Atzeret nós recebemos uma cota de espiritualidade fabulosa para durar um ano inteiro. Tudo aquilo, todo o fluxo divino que vai facilitar, que vai nos dar energia para o nosso serviço a Deus, em Torá, em mitzvot, em espiritualidade, tudo isso é obtido, é recebido em Shmini Atzeret. Ele nos explica o porquê disso. Shmini Atzeret consiste em que, como nós falamos, é o fecho. Atzeret é quando está se fechando, quando está se reunindo, armazenando, catalisando tudo que foi obtido e acumulado nos dias, nas semanas que se passaram. Ele é o fecho e encerramento de todas as festividades desse mês intenso, espiritualmente falando, o mês de Tishrei que estamos vivenciando agora. Porque nesse mês todo o povo de Israel recebe netinat koach milmala, um potencial e uma energia que vem de cima, que vai nos ajudar e facilitar lechol anhagatam vavodatam, em todo o nosso trabalho, em todo o nosso serviço espiritual. Ou seja, nós falamos em Rosh Hashanah, a humanidade é julgada e etc. O ser humano é julgado e a vida, a qualidade de vida. E agora ele está nos esclarecendo, em Yom Kippur somos selados, carimbados, etc. Mas ele está nos esclarecendo e ressaltando que durante todo esse período nós somos julgados e conquistamos não apenas os benefícios físicos, a nossa saúde, a nossa energia, ou a benesse material, nossa parnassá, nosso sustento em abundância, fartura, etc., nosso sucesso na carreira, nos negócios, o que for. Então ele nos esclarece que na realidade nesse período nós obtemos não só as bênçãos físicas e materiais, mas nós obtemos também, isso culmina na data de Shmini Atzeret, toda a força e energia espiritual que nós vamos necessitar para o nosso desempenho no ano inteiro. Nisso se caracteriza o mês de Tishrei, Sheureshit Hashanah, que é o início do ano, é quando a gente recolhe e acumula forças e energia para tudo. É como se a gente fosse por uma feira especial de alguma mercadoria, uma feira que acontece, uma feira muito grande que acontece uma vez por ano, e lá a gente encomenda containers e mais containers, a gente encomenda mercadoria para trabalhar, negociar, vender o ano inteiro. Isso, de certa forma, é o mês de Tishrei, quando a gente é um mês muito intenso, é uma grande feira, inclusive espiritual, quando a gente adquire, conquista, acumula tudo aquilo que vamos necessitar para o ano todo. Como explicamos antes de Rosh Hashanah, trazido do Tânia, que na realidade, a cada ano que passa, desce um novo fluxo divino para o mundo, para a Terra, e uma luz divina inédita, inclusive adicional, e essa luz divina, essa energia espiritual, ela também é que vai iluminar, se fazer presente e possibilitar, facilitar a Torá, o serviço divino espiritual nosso durante o ano todo. O Gmar Kabbalat Klitat Or Veshefazeh. E quando se conclui, quando se termina, quando é o fecho, quando a gente termina de receber, de captar, de internalizar essa luz e esse fluxo, Belev, o Nefashot Bnei Israel, quando isso é incorporado, interiorizado dentro de nós, no nosso coração, nas almas dos filhos de Israel, o Bigmar Amoadim de Chodesh Tishrei.
Isso acontece no final das festividades do mês de Tishrei. Esse é o grande finale, esse é o fecho de ouro, que é a data de Shmini Atzeret. É aí que se conclui, é aí a síntese de tudo, é aí que se armazenou, se incluiu tudo e se fechou, se trancou para proteger, para poder utilizar o ano todo. Por isso, inclusive, em Shmini Atzeret, na nossa liturgia, nós temos um câmbio na nossa reza, na Amidah, na reza principal, quando nós começamos a mencionar chuvas. Isso está talvez mais associado com o hemisfério norte, onde se encontra a Terra Santa, a Terra de Israel, e na verdade a maior parte da população judaica também vive ou sempre viveu no hemisfério norte, mas de qualquer forma começa a época propícia para chuvas, ou seja, começa o outono e já esperando o inverno, e nesse momento, depois que já se semeou, se arou, se plantou e etc., é necessário que hajam chuvas para irrigar os campos e fazer a colheita crescer, produzir, para que as plantas, as árvores deem seus frutos, as plantas cresçam, para que os cereais venham e etc. Não é? Então a gente começa a mencionar chuvas. Na verdade, por exemplo, em Pesach, essa mudança é feita no primeiro dia de Pesach, quando a gente para de mencionar chuvas, que já não são mais apropriadas, e daí a gente enfatiza o orvalho na reza, enfim. Mas aqui, por que a gente não faz no primeiro dia de Sukkot? Porque a gente quer celebrar a festa de Sukkot, e quando está chovendo em Sukkot, fica um pouco complicado comer na Sukkah. Por isso, propositalmente, a gente posterga essa menção de chuvas até depois do término de Sukkot. Só passados os 7 dias, a semana completa de Sukkot, quando chega Shmini Atzeret, nós vamos ter essa inversão térmica na reza, e nós começamos a mencionar as chuvas, dizendo, logo no início, nas brachot iniciais da Amidah, mencionando a Deus. O pedido formal de chuva vai demorar um pouco mais. Em Israel, no dia 7 de Cheshvan, na diáspora próxima, dia 5 de dezembro, etc. Mas a menção de chuvas já é feita quando nós falamos Mashiv Aruach, que Deus faça soprar os ventos, o Morida Geshem, e faça descer a chuva. Então, nós já começamos a mencionar a partir de Shmini Atzeret. Nós vamos ver aqui, e isso vai se estender por praticamente quase 6 meses até Pesach, até o primeiro dia de Pesach. Ve'uinyan morida geshem sheomrim mishmini atzeret ad Pesach, umisham vailach morida tal. Então, ele nos diz qual o significado mais profundo desse fenômeno natural e o que representam e significam as chuvas e etc. Ele nos fala por que a gente começa justamente em Shmini Atzeret fazer menção às chuvas. Qual a relação disso com o conteúdo dessa data, que a gente falou que é um conteúdo tão importante, que é o momento quando a gente termina de abastecer, de armazenar e de se abastecer espiritualmente para o ano inteiro. Ele explica que Geshem More ala Shefa Ba Milmala. Chuva representa, simboliza todo o fluxo divino que vem de cima. Todas as bênçãos divinas, o fluxo divino, a força, a energia que Deus manda de cima, inclusive em termos espirituais. Latet koach leanhagat bnei Israel betoratam vavodatam. Isso que dá força e energia para nós, que somos criaturas espirituais tão frágeis, não é? Ou seja, que nós temos oscilações e nós temos recaídas e etc. Então, Deus nos dá essa ajuda com tudo isso que nós nos abastecemos intensamente no mês de Tishrei. Então nós armazenamos essa força e poder espiritual para poder se conduzir no caminho de Torá, mitzvot e no serviço espiritual durante o ano todo. Mas isso vem de uma força divina, assim como as chuvas vêm de cima, aqui também esse fluxo divino ele vem de cima. Isso que vai fazer as árvores darem seus frutos, isso vai fazer também com que nós, o ser humano que se assemelha à árvore, que ele também produza. Em termos espirituais, o Klitat, fazer o Bishmini Atzeret, quando nós captamos, quando nós incorporamos, absorvemos esse fluxo divino que vem de cima, em Shmini Atzeret, nessa data, nesse Shabbat, nesse próximo Shabbat agora. E por isso não é por acaso que nós começamos a dizer então Morida Geshem. Nós fazemos alusão à chuva, mencionamos as chuvas.
E como mestres racídicos diziam, depois de tanta espiritualidade, depois de tantas datas sagradas, depois de tantas mitzvot especiais, tshuvá, confissão, vidui, shofar, jejum, Sukkot, 4 espécies, etc. Depois de tudo isso, quando chega o momento de encerramento, naquela hora, ou seja, nós vivemos numa realidade, uma realidade física, material, nós somos seres de carne e osso, nós podemos ter momentos de elevação, de espiritualidade, mas a gente não deve negar a realidade, principalmente como sabemos que o objetivo divino é que nós façamos desse plano inferior, não se desligar do mundo, não se desligar do plano terrestre, muito pelo contrário, trazer espiritualidade para a nossa vida física e material. Esse é o objetivo divino, esse é o propósito da criação. Por isso, depois de toda essa maratona espiritual intensa, no final dela nós dizemos, como falando para Deus, Deus, agora é o momento. É interessante que em hebraico a palavra ruach, nós falamos de soprar os ventos, mas ruach, ar, vento, vem da palavra, está associado com ruhaniut. Ruhaniut significa espiritualidade, enquanto que Geshem, que se traduz literalmente como chuvas, e é chuvas, Geshem, mas está associada a sua raiz com Gashmiut. Gashmiut é matéria. Então, nesse momento, quando terminaram todas as festividades, tantas semanas intensas, tantos dias repletos de conteúdo, etc., de celebração, agora nós dizemos, Deus, temos que voltar à rotina, nós vamos voltar ao trabalho, não é? E por assim dizer, a um longo e tenebroso inverno, porque inclusive, biblicamente falando, esse é o maior período que nós vamos ter sem festas, desde término de Sukkot Shmini Atzeret até Pesach, são quase 6 meses. Depois, por ordem rabínica, surgiram festas no meio do caminho, Hanukkah, Purim, mas biblicamente falando é o período mais longo e extenso sem festas. Então, como nós nos alimentamos, acaba sendo um longo e tenebroso inverno, há um frio espiritual, depois de tanta festa, celebração, etc. Mas nós temos que voltar à rotina, nós somos seres terrestres aqui no mundo físico e nós temos que trabalhar, nós temos que estar inseridos no contexto do mundo, etc. Então, agora a gente diz, Deus, sabe o quê? Agora é o momento de Mashiv, faça soprar Haruach, não só o vento, mas Ruchniut. Sabe o que? Já teve muita espiritualidade. Agora vamos colocar de lado, vamos fazer passar, soprar a espiritualidade e vamos capitalizar tudo isso. Depois de tanta espiritualidade, agora Morid Hageshem. Deus corresponda a tudo aquilo que nós fizemos tshuvá, cumprimos mitzvot, etc. E agora faça descer Gashmiut, faça descer as bênçãos físicas, materiais, palpáveis, que fizemos jus, que conquistamos no decorrer de todo esse período, para que a gente tenha um ano abastado, um ano farto, com abundância, etc. Não só espiritual, mas materialmente falando, e com saúde e alegria, etc. Continuando com o texto do Rav Shimon Zalman, ele nos diz: והנה בכל שנה בשנה צריך להיות תחילה ראש השנה ביום כיפור וסוכות ואחר כך שמיני עצרת. A gente já comentou um pouco sobre isso, de todo o processo e de todo o contexto das festas, a ordem das festividades, que tem uma razão de ser. A gente não pode ir direto para a alegria, primeiro tem que passar pelo suposto afastamento. Parece o pai que está um pouco escondido, oculto, ou que ele esconde o seu lado bondoso, misericordioso e aparentemente se revela mais austero e severo. Ele se apresenta com mais rigor. Mas primeiro tem que vir Rosh Hashanah, dia do julgamento, os 10 dias de Teshuvah, culminando com Yom Kippur, que é o dia do perdão, depois a festa de Sukkot, e somente depois de tudo isso, e apoiado nisso, nós podemos chegar no Shmini Atzeret. Isso que ele nos elabora agora. Ela sheklitat sefazeh benefashot bnei Israel. Ou seja, nós falamos que o dia de Shmini Atzeret tem um poder e um alcance fantástico. Esse é o dia no qual nós obtemos, nós capitalizamos, nós nos abastecemos, nós absorvemos, interiorizamos todo o fluxo divino necessário para a nossa atuação espiritual no decorrer do ano inteiro. Mas para que isso ocorra, para que Shmini Atzeret tenha todo esse poder, isso só é possível depois de passados, comemorados, celebrados todas as festividades do mês de Tishrei que o antecederam, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot,
Porque, na verdade, como já explicamos em outras ocasiões, todas as festas de Tishrei estão numa sequência só. Não é? Cada uma está apoiada sobre a outra, tem a sua razão de ser naquele momento. E somente Betziruf Kulam Yachad, somente quando juntamos todas, quando todas estão juntas seguindo essa ordem, Niklat Aor Hadash Elyon, somente então nós podemos absorver e captar dentro de si essa luz divina, suprema, que iniciou, começou a ser atraída em Rosh Hashanah. Daí então nós vamos poder internalizar isso em Shmini Atzeret, na alma da pessoa. E ele nos explica, e aqui voltando à metáfora da dança, não é? Se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta, a roda de dança. Está escrito no versículo, uma profecia em Jeremias, que então a moça vai se alegrar na roda de dança. Então ele fala, quem aqui é a moça, a virgem, como ele chama de forma poética, Betulai Bechinat Knesset Israel. Ele fala que isso se refere à comunidade de Israel, mais do que isso, o termo cabalístico, Knesset Israel, é a fonte das almas de Israel. Mekor Kol Neshamot Israel. Então, para entender a ordem das festividades, por que primeiro Rosh Hashanah, depois Yom Kippur, apenas então Sukkot, e finalmente Shmini Atzeret. Ele nos diz para entender a ordem das festas do mês de Tishrei. Então ele nos dá a primeira interpretação mais profunda desse versículo da profecia, As tismach betulá bemachol, que então a moça que é a noiva, não é? A pretendida e a noiva que faz alusão à fonte, às almas de Israel, ela irá se alegrar na roda de dança. O que significa isso? Então aqui se fala que as almas de Israel, quando elas estão todas englobadas na sua fonte raiz suprema, antes de descerem e se incorporarem nesse mundo físico, ao corpo físico, etc., Shesham Nikraot, lá as almas são chamadas de Knesset Israel, como a comunidade de Israel. Shekulam Mechunasot Meuchadot Kechad, as almas estão totalmente unificadas entre si, sem diferenças entre elas, etc. E se fala como se alegram as almas naquele plano espiritual elevado, na roda de danças. O que significa essa roda de danças? Então ele nos explica por que essa roda de danças. O Bemachol Yeshlo Beit Perushim, ele fala que na palavra Machol, essa roda de dança, há duas explicações. Aichadu Lashon Mechilat Avon. A palavra Machol, roda de dança, não é? Ela é da mesma raiz que a palavra Mechilá. Mechilá significa perdão. Isso é algo muito interessante. Nós dançamos e dançamos intensamente em Simchat Torah, e aqueles que dançam não só em Simchat Torah, mas durante o ano inteiro, em celebrações judaicas, e não precisa muito motivo para buscar. Se fazem questão de dançar e dançar em roda, porque essa dança em roda, cabalisticamente falando, tem alcance místico especial, assim como o círculo é infinito, etc., mas se fala que ela atinge um nível tão elevado que de lá se atrai e se obtém a mechilá, o perdão. Esse é o poder. Isso se fala, o que está simbolizado nesse mahol, nessa roda infinita, sem início e sem fim, Lashon Mechilat Avon, que isso tem o poder de trazer perdão para os nossos pecados. Essa é uma explicação, uma conotação da roda de danças. Ve'abeito, que chutou, o outro é o sentido literal, Lashon Rikud Bimcholot, como se dança em roda. Então ele nos diz, tem aquela explicação alegórica que relaciona a dança, a roda de dança, com o perdão dos pecados. Ou seja, por que a gente está dançando agora? E por que a gente celebra Sukkot justo agora? Porque falamos, as cabanas ou as nuvens de esplendor nos acompanhavam o ano todo. Por que a Torá estipulou a celebração justamente agora? Porque agora estamos depois de Rosh Hashanah, depois dos 10 dias de arrependimento e de retorno a Deus, depois do Yom Kippur, dia do perdão, depois que lavamos a alma, depois que nos reconciliamos com Deus, depois que tivemos os nossos pecados perdoados, que isso é o Machol, Mechilá, obtivemos o perdão, agora nós podemos nos alegrar. Enquanto antes disso nós estávamos com remorso, com a consciência pesada, estávamos constrangidos e isso limitava a nossa alegria. Agora sim, nós podemos, depois do perdão, nós podemos nos alegrar e dançar.
Zoi Simchat Bnei Israel Bechag HaSukkot Zman Simchateinu, e esse é o motivo, a razão da alegria intensa do povo de Israel na festa de Sukkot, que é chamado o período da nossa alegria. Porque isso vem, nós estamos celebrando simplesmente a nossa reconciliação com Deus, o nosso retorno, o abraço que recebemos dele, o fato dele nos perdoar. Mas indo ainda, voltando ao versículo da moça que dança na roda, e essa moça simboliza as almas de Israel, Urikud Shel Simcha. Então, no sentido literal, aqui está se tratando de uma dança de alegria. Então, devemos dizer porque aqui ele nos fala que a alegria é expressa em forma de dança, numa roda de dança, e há um significado, há uma mensagem nisso. Para dizer que a alegria que o povo de Israel tem com Deus, ela é semelhante a uma dança, a uma roda de dança. Em que sentido? A nossa dança, nossa relação com Deus, de certa forma, é uma dança. Uma dança de alegria. Só que na dança existem momentos de aproximação, de proximidade, busca de intimidade, existem momentos de afastamento, de distanciamento, e talvez é isso que dá graça na dança, não é? Talvez nisso consiste o jogo, não é? E talvez depois que a gente se afastou, então quando a gente aproxima o semblante e encosta as caras, por assim dizer, então isso tem um gosto, um sabor especial. Se estivesse junto o tempo todo, talvez não teria esse sentimento, talvez não fosse tão contínuo e tão intenso. Às vezes, justo o afastamento, esse distanciamento provoca uma aproximação ainda maior, gera uma intimidade mais profunda. Ele nos diz, assim também ocorre na nossa relação com Deus, essa roda de danças, ou seja, que isso é como nessa dança, que existem momentos onde fisicamente a gente se distancia do parceiro na dança, mas depois a gente volta, torna a se aproximar. E na verdade a aproximação ou reaproximação é motivada pelo afastamento que houve antes. Então esse afastamento, ele é o motivo, ele que leva a aproximação maior. Porque na realidade aquele afastamento não era um afastamento, não era um objetivo per si, não havia qualquer finalidade em estar afastado, não, isso era só justamente visando provocar uma proximidade maior, mais intensa. Ou seja, mesmo durante a dança ou nesse jogo, não é? O objetivo não é o distanciamento em si, esse não é o objetivo profundo da coisa. Às vezes há um encobrimento, às vezes há um suposto afastamento, mas sim visando uma aproximação, uma reaproximação e uma aproximação maior e mais intensa. Ela shederach rikud kahu, assim é a dança, assim são os passos da dança, assim é a dança na roda. Então ele nos diz, semelhante a esses passos na dança, que nós vamos nos aproximando pouco a pouco, passo a passo na dança, até que a gente encosta a cara, por assim dizer, fica no alinhamento facial, está cara a cara com o parceiro, então a gente volta, se afasta pouco a pouco, até que a gente fica distante, quando a roda está aberta, então voltamos a nos aproximar, até encostar cara a cara, e assim nós vamos dançando. Por isso essa dança é chamada uma roda de dança, porque é algo redondo, circular, porque assim quando a gente percorre um círculo, depois que a gente terminou de percorrê-lo por completo, dar uma volta completa, onde a gente chega, a gente volta ao ponto de partida, de onde a gente saiu, e a gente torna
a circundar, a voltar, não é? Diferente de um desfile onde se começa aqui, vai se marchando e se termina lá do outro lado da avenida, etc. Aqui não, numa roda de danças, nós voltamos exatamente para o ponto de partida e mais uma vez reiniciamos e voltamos ao mesmo ponto novamente e mais uma vez retornamos, etc. E assim é a vida. No final, da mesma maneira, a dança também, por isso é a roda de dança, há o afastamento, mas depois sempre acaba havendo a aproximação e a reaproximação acabam se encostando novamente. Então essa é a definição da roda de dança, que ela é composta de aproximação e afastamento, proximidade e distanciamento. Porém, o distanciamento aqui é um suposto distanciamento. Ele não é o objetivo, não é a finalidade. O objetivo e finalidade do distanciamento, no final das contas, é a aproximação que vem em seguida. Portanto, o distanciamento não é um distanciamento real e verdadeiro, é um suposto distanciamento, porque o objetivo dele não é afastar, distanciar, pelo contrário, ele visa reaproximar e reaproximar de uma forma mais intensa ainda. Então ele nos diz, o mesmo acontece com as almas judaicas, a fonte das almas de Israel, que existe também esse processo de afastamento e de aproximação. Mas sempre a gente deve se lembrar que o afastamento não é um afastamento real. Hashem nunca quer que a gente se afaste dele, ele nunca nos rechaça. Mesmo quando ele parece se ocultar, se esconder, mesmo quando ele parece não revelar sua misericórdia de forma explícita, mesmo quando ele parece manifestar rigor, severidade, no final das contas, o objetivo real de todo esse processo, dessa dança, é a reaproximação, buscar uma proximidade maior, mais íntima, mais profunda. Ela, bibchinat ratzov vashov, aquilo que a gente falou na linguagem cabalística, aquele processo de vai e vem. Ratzov, primeiro a gente se sente atraído, a gente sai buscar, a gente corre atrás da espiritualidade com vontade, com intensidade, a gente se desprende até do plano físico, material, vai em busca, mas no final, shov, tem que voltar, retornar. O objetivo é que a gente assente essa espiritualidade no plano, não que a gente fique como almas vagantes, não. É o espírito incorporado, trazer espiritualidade no corpo físico, no plano terrestre, no mundo material. Por isso, na linguagem metafórica da profecia, a alegria da comunidade de Israel, das almas judaicas com Deus, é equiparada a uma roda de danças, que simchatam hi bibchinat kiruv verichuk, porque a nossa alegria também passa por esse processo, e às vezes é esse processo que causa alegria. Vamos falar já sobre isso um pouco mais. Portanto, Deus nos livre não significa que na hora do distanciamento que há um afastamento real de Deus. Não. Isso é parte da dança, mas o objetivo sempre é mais proximidade, mais intimidade. Ou seja, em outras palavras, mesmo afastamento também é e consiste numa forma de serviço a Deus. É algo que gera e motiva uma aproximação maior ainda. E aqui talvez valha a pena a gente mencionar alguns conceitos que o Baal Shem Tov trazia e enfatizava. Primeiro, algo que a Hassidut menciona, que ta'anug tmidi eino ta'anug. Um prazer constante, contínuo, ininterrupto, deixa de ser prazer. Deixa de ser prazeroso. A pessoa não consegue ficar em transe, em êxtase contínuo, o tempo todo. Não existe isso. Algo que se estende o tempo todo, sabe, perde a graça. Deixa de ser novidade. Perde o gosto, o sabor, o gostinho especial que isso tem. Por isso se fala, um prazer contínuo deixa de ser prazeroso, deixa de ser prazer, vira rotina, regularidade, etc. Espiritualmente falando, a mesma coisa. Mas ainda o Baal Shem Tov falava
se você tem recaídas espirituais, eu também tenho. Todos nós temos. Com exceção de grandes tzadikim, pessoas muito espiritualizadas, muito elevadas. Mas o Baal Shem Tov dizia, a gente não deve se abalar e se deprimir por causa disso. Nós devemos saber, nós devemos lamentar quando a gente tem um escorregão, quando a gente tem uma queda espiritual, uma recaída. Mas o Baal Shem Tov dizia, sabe por que isso acontece? Para a gente voltar, dar a volta por cima, se reerguer, se levantar. E ele diz que todo o serviço espiritual passa por esse processo. E talvez isso esteja relacionado justamente com aquilo que nós falamos. Na hora da recaída, não só que você não tem prazer, no final você tem frustração, dor e angústia. Como eu caí nisso? Como eu fui fazer isso? Não é? É frustrante. Mas essa frustração, por incrível que pareça, ela acaba se tornando a mola propulsora para a gente subir e se elevar mais ainda. Às vezes é necessário a gente cair e tombar em termos espirituais. Não é que a gente deve fazer isso propositalmente. Ninguém deve buscar a queda. Ninguém deve ter a recaída espiritual de propósito. Mas sem procurar, isso acontece conosco. Nós temos momentos de fraqueza, nós temos momentos que titubeamos, hesitamos, ou pior que isso. Não é? Mas o Baal Shem Tov explicava, sabe por que isso acontece? Esse, de certa forma, é um sistema que Deus colocou. O Criador, bondoso, perfeito, colocou isso na sua criação, na sua criatura humana, no ser humano. Essas fraquezas, esses momentos de recaídas, mas como dizem os livros, que isso seja Yeridah letzorech aliyah, que isso seja como uma descida para motivar uma elevação maior. Lá nas Olimpíadas, aquele que vai fazer salto em altura, o salto em distância, antes de fazer o salto, pulo, ele vai para trás. Em vez de ir para frente, ou correndo para frente, antes de correr para frente, o que ele faz? Ele tem que ir para trás, para pegar impulso, para ter espaço, e etc. Então, primeiro ele vai para trás, para depois poder saltar mais alto, mais longe. Então, conosco acontece isso. Temos que saber se às vezes acontece espiritualmente na nossa vida que nós damos para trás. Temos que saber. Se isso já aconteceu, novamente, não tem que ser proposital, a gente não tem que se render a isso, mas se a posteriori, se aconteceu, temos que saber que isso aconteceu, para a gente pegar um impulso ainda maior, para nos ensinar a dar um salto em altura maior ainda, um salto numa distância maior ainda. E isso, de certa forma, está relacionado, como ele vai nos explicar, com esse processo explicado na Kabbalah, quando se descreve a visão da carruagem, a visão mística, onde se vê anjos, Hayot, Ratzov, Ashov, nesse movimento de vai e vem. Esse movimento de vai e vem, espiritualmente falando, existe conosco também. Não é? Aproximação e volta, distanciamento. Distanciamento para causar uma aproximação mais intensa, maior, etc. Inyan, aquilo então ele nos diz, esse conceito de aproximação e afastamento no serviço a Deus. Eles se referem a duas formas de servir a Deus. Anikraim Ratzov Ashov. Existem momentos onde o que se espera de nós, esse é o momento da reza, são os momentos de inspiração, as grandes festas Ratzov, que a gente se desprenda do material, do terrestre, que a gente vá em busca de espiritualidade, de divindade, e corra atrás disso com ânsia, com vontade, etc. Mas no final, o que Deus quer não é que a gente viva no mundo só espiritual. Nós não somos anjos, nós não somos criaturas celestiais. Ele mandou a gente para esse mundo terrestre, para que a gente refine, purifique, eleve, traga espiritualidade nesse mundo terrestre material. Por isso é necessário depois, a gente vai lá em cima, maneira de dizer, ou na hora da reza, na hora da inspiração, buscar motivação, energia espiritual, mas para depois voltar e trazer isso conosco e permear o corpo físico, o mundo material de toda essa espiritualidade. Ratzou Akiruv Lelokut. Então, o primeiro movimento de ida, de aproximação, é a aproximação que a gente busca a divindade. Shadam Mishtokek Latzet Migashmiuto Vechomriuto, quando a pessoa deseja e almeja sair, se desprender do seu campo, do seu plano físico e materialista, o Leit Karev Elav Barach Betachlit Adveikut, e ligar-se, aproximar-se a Deus com uma conexão a nível máximo.
Já o trabalho de volta, que também é um trabalho espiritual, e por isso não é só uma recaída, o objetivo divino é trazer essa volta. Não é embarcar só nas nuvens ou no campo espiritual, se desligar do mundo, se isolar da sociedade. De Avodah de Shovhi, o trabalho espiritual de volta e retorno consiste em quê? Em Leavi et Torah Kedusha el Toch Gashmiut Haolam, de trazer toda essa espiritualidade que nós captamos nos momentos de elevação, trazer isso para dentro da matéria física no nosso mundo terrestre. E não só no mundo ao nosso redor, mas começando por nós mesmos. Trazer isso para dentro do nosso corpo físico, domesticar a nossa alma animal, etc. Não é? Permear o nosso ser, nossa existência com espiritualidade. Shekdushat nishmatot itpashet begufo, propiciar que a santidade da nossa alma se revele. Ela já está presente dentro de nós, mas que ela se revele, se manifeste e possa se propagar, se estender por todo o corpo. Isso significa, entre aspas, o afastamento da divindade, como na dança. De Deus ninguém se afasta, Deus é onipresente, etc. O que significa esse afastamento, como nós falamos? Às vezes, para nós, depois da reza, depois dos dias de festas, voltar para a rotina, o nosso trabalho, no nosso negócio, as coisas triviais da vida, isso às vezes pode parecer um afastamento. Eu preferia estar, momentos de elevação, de inspiração, com rezas, estudo da Torá, prática de mitzvot, vivência comunitária, etc. Mas no final ele nos diz, Avodatoi betoch gashmiut haolam, quando a pessoa trabalha lidando com as coisas físicas materiais, na prática isso não é um distanciamento real, como nós falamos, não é um distanciamento de verdade. Assim como na dança, esse afastamento é visando uma aproximação maior. Por isso se diz que realmente na reza da tarde, o minchá, o que for, às vezes o homem de negócios que ele passou 8, 10 horas seguidas em reuniões e talvez ele está numa área agressiva de negócios, etc. Quando ele volta para a sinagoga e ele limpa a cabeça para durante alguns minutos rezar, se conectar com Deus, talvez a sua reza tenha muito mais profundidade, intenção e devoção do que aquele que passou o dia inteiro debruçado nos livros de Torá. Porque aquilo criou nele uma sede, uma ânsia de espiritualidade, de elevação, etc. Ele nos diz, o distanciamento não é um distanciamento real, Deus nos livre, ela como arichuk shebemachol, mas sim como distanciamento na dança, que ele visa uma proximidade maior em seguida, shetachlitou kiruv, shnei inyanim eilu ratzov vashov, e ele nos diz, baseado nesses dois movimentos, ou seja, uma rua de duas mãos, não é? O Shtat Kol Inyan Avodat Adam Alei Adamot. Na verdade, todo o nosso serviço a Deus está baseado nesse movimento. Nós temos momentos de ratzó, de ida, de ir em busca, de correr, ou vontade, de se elevar, de se desprender. E nós temos momentos de shov, de voltar, de retornar, de se estabelecer, de trazer a espiritualidade, a divindade. Ou seja, nós temos que ser criaturas espiritualizadas, mas realisticamente espiritualizadas. Ser espiritualizados não significa ser espiritual, ou desligar-se da realidade, ignorar a realidade ou fugir da realidade. Não. O objetivo divino é ser realisticamente espiritual, trazer espiritualidade para dentro da realidade. Ele inclusive nos diz, nós somos seres de carne e osso, se enganam aqueles que querem levar uma vida ascética ou estarem desligados do físico, do material, isso não combina com o ser humano. Por isso não basta e não é suficiente, a pessoa não pode estar num êxtase, num transe espiritual o tempo todo. Isso é bom para as nossas almas lá no paraíso, ou as almas antes de virem para o mundo, antes de se incorporarem, ou as almas depois de 120 anos, quando estão no paraíso contemplando divindade, se aprofundando nos segredos cabalísticos da Torá e etc. Mas o ser humano, quando se encontra aqui, Neshama Beguf, alma incorporada no plano físico, e
Não dá, não é realista o ser humano estar nesse movimento, não pode se esperar, e não é isso que Deus espera do ser humano, que ele esteja o tempo todo ansioso por mais espiritualidade, por mais divindade. Tem horas que o nosso estômago está roncando, tem horas que nós temos fome, precisamos comer, ou tem horas que estamos cansados, precisamos dormir, tem horas que nós precisamos nos distrair e precisamos de um lazer, e etc. Para não dizer que tem muitas horas que a gente tem que trabalhar buscando o sustento e assim por diante. Ou seja, não dá para o ser humano estar num ponto que ele esteja sentindo sempre ânsia, desejo incessante de ligar-se a Deus, espiritualizar-se de forma máxima. Isso não é realista para o ser humano de carne e osso. Mas quem nos colocou nessa condição? O próprio Deus, o próprio Criador. Já que Deus nos colocou nessa situação, é sinal que o que Ele espera de nós, o que Ele deseja de nós, não é que a gente seja criaturas espiritualizadas, desligadas do mundo. Para isso Ele já tem anjos, etc., seres celestiais. Se Ele nos colocou nessa situação, nesse habitat físico, nesse campo material, é porque essa é a vontade divina, nisso consiste a vontade dele, que a gente viva e conviva nesse mundo, como nós falamos, trazendo espiritualidade, iluminando esse mundo de forma espiritual, através da Torá, das mitzvot, etc. Ou seja, o desejo divino é que a pessoa sirva a Deus também nesse movimento, não só quando ele vai em busca, ansioso e com vontade, etc. Não, mas mesmo quando ele fala, olha, agora é hora de voltar. Agora é hora de voltar, de retornar à terra, ao mundo, às atividades corriqueiras, ao trabalho e etc. Não é? Mas nesse voltar também, isso também tem que ser uma forma de serviço a Deus. E mais do que isso, esse é o verdadeiro serviço que Deus deseja. Como falamos, para a elevação, para a espiritualidade, somente para isso ele já tem os anjos. Isso que ele nos explica agora. Por um lado, aquele gesto, aquele movimento de ir ao encontro de Deus com tanta sede, vontade, ânsia, isso, por um lado, parece algo mais elevado, mais sublime. Em Kolze, porém, talvez até algo que nos preencha mais, nos dê mais realização, momentos de espiritualidade, elevação, mas ele nos diz, isso pode parecer mais sublime, mas o objetivo da criação, o propósito do ser humano consiste no que? A nossa missão, é produzir para Deus uma morada aqui no plano inferior, ou seja, que essa revelação não seja nas esferas celestiais e espirituais, mas aqui embaixo no plano material. Isso se obtém no movimento de volta, de retorno. Na dança parece o afastamento. Ukmamar, assim está escrito no Sefer Yetzirah, um livro místico, Veimratz libecha, se o teu coração está correndo, você sente o teu coração atraído por Deus, para a divindade, para a espiritualidade, mas ele diz no final, Shov lechad, volte e retorne para o um. Ou seja, chegando bebchinat shov, mas daqui a gente vê que mesmo na direção, no movimento de volta e retorno, nós estamos ligados com um, com Hashem Echad, porque essa é a intenção divina. Idvuka b'Hashem Echad. Bezoi kavanat ha'ma'amar. Então esse é o significado desse dito do Sefer Yetzirah, de Imratz libcha shov lechad, kshe'adam mitorer beregesh shel ratzo v'ishtokekut, quando a pessoa se desperta com uma intensa vontade e ânsia de se ligar a Deus, de se espiritualizar, mas no final das contas isso deve conduzi-lo não só à minha realização pessoal, que eu imagino que eu obtenho com uma experiência espiritual elevada. Aqui eu devo visar não a minha realização pessoal, mas sim a realização do desejo divino. Por isso, Shov lechad, volte e retorne ao um, ou seja, o que Deus quer é o nosso retorno ao mundo terrestre, fazer isso de uma forma adequada, constituindo assim uma morada para Deus. Ou seja, mesmo quando a pessoa está na direção, no movimento de volta, de retorno, quando ele está ocupado, entretido com as coisas mundanas do plano físico, etc., ele continue ligado com Deus único, da mesma forma que ele estava ligado na hora da inspiração, da reza, da mitzvah, do Yom Kippur, etc., que no seu trabalho do dia a dia a pessoa esteja ligada
da mesma forma, com a mesma força, com a mesma intensidade. E nisso consiste a vontade divina, o desejo, o objetivo de Deus. E isso é o que ele vai nos explicar, que todas as festas ocorrem dessa maneira. Primeiro há um suposto afastamento, Rosh Hashanah, depois a revelação intensa, Yom Kippur, tudo isso vem à tona em Sukkot, mas depois em Shmini Atzeret nós já estamos nos preparando para voltar à rotina, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e esse é o objetivo. Tivemos realmente várias semanas de intensa elevação, espiritualidade, mas o objetivo, o desafio até é agora capitalizar tudo isso aqui nesse mundo material, trazer tudo isso no plano terrestre, isso que acontece a partir da despedida do grande finale em Shmini Atzeret e nos próximos dias. Hoje nós paramos por aqui, se Deus quiser, amanhã nós continuaremos nesse mesmo horário. Um Chag Sameach para todos vocês por enquanto. Cuidem-se bem e fiquem bem alegres e felizes. Até amanhã, se Deus quiser.